Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. O frio está chegando, né? Daqui a pouco teremos o inverno. Na prática, o inverno já está chegando aí, se antecipando. E, aliás, as previsões são de que teremos um inverno dos mais rigorosos dos últimos tempos. E a previsão, naturalmente, pode se confirmar porque temos aí uma prévia, né, de que realmente o frio vai ser realmente rigoroso e longo neste ano de 2022. Estamos começando a nossa Economia e Desenvolvimento e sempre fazemos, naturalmente, uma ponta, né, com a questão empresarial, porque aqui o que nos interessa é a questão da economia, do empresarial, da qualificação profissional e tal, neste momento empresarial. E nesse momento empresarial, Cristiano Buchor. Cristiano, obrigado pela tua presença. Silvio, obrigado mais uma vez pelo convite, né, para estar no programa Economia e Desenvolvimento, nesse quadro importante que é o Momento Empresarial, trazendo aqui as novidades, né, do mês de maio e que se projetam aí para 2022, né. Então, Silvio, uma coisa que a gente tem a festejar, assim, no meio empresarial, é que nesse primeiro trimestre de 2022, Silvio, nós tivemos no Brasil um recorde, 1 milhão de CNPJs abertos, ou seja, muitos negócios surgindo, né, nesse primeiro trimestre, né? E aqui no Rio Grande do Sul, Silvio, 60 mil novos CNPJs foram abertos. O quê? Isso mostra que, de fato, né, a nossa economia está começando a reagir, está começando a movimentar. E é de suma importância que esses novos empreendedores, né, ou que estão voltando ou ingressando nesse mercado, né, sejam muito bem recepcionados, tenham conhecimento e tenham toda aquela técnica para que eles possam manter os seus negócios. Em contrapartida, neste mês de maio, também tivemos uma novidade, que talvez não seja... Ela é festejada por alguns, por outros é criticada, que é o impostômetro bateu R$1 bilhão, né, de arrecadação de tributos, ou seja, de janeiro a maio. 1 trilhão, né? 1 trilhão. 1 trilhão, desculpa, Silvio, 1 trilhão. 1 trilhão, de fato. 1 bilhão seria uma miséria. Exato, 1 trilhão. É um número tão assustador, né, tão grande, 1 trilhão. que a gente acaba se assustando. Então, quer dizer, de janeiro a maio, 1 trilhão de reais. Para ter uma ideia, a nossa economia, o PIB brasileiro é em torno de 7 a 8 trilhões. Quer dizer, tivemos nesse período aí 1 trilhão de arrecadação. 1 trilhão, Silvio. Então, assim, mais uma meta, uma novidade, uma situação em que a cada ano, né, a gente daqui a pouco vai estar chegando de janeiro a abril nesse 1 trilhão. Ou seja, são níveis de arrecadação assim, que surpreendem, né? E aí muitos se questionam, né? É necessário tudo isso? Eu acredito que sim, Silvio. Eu acredito que quanto mais se arrecada, mais se invista, mais se coloque infraestrutura, mais se dê possibilidade para o empreendedor. E aí a gente retoma aquela questão da reforma tributária, né? A gente, na verdade, quer um imposto justo, em que se pague, em que se saiba, em que se tenha condição de fazer um preço de venda, porque é isso que a gente acaba batendo na tecla invariavelmente, né, Silvio? Outra questão que a gente traz aqui, que é a perspectiva, tá, que foi colocada em votação de aumento das faixas etárias de arrecadação para as empresas do MEI, microempresas e empresas de pequeno porte. Hoje o MEI ele pode faturar até 81 mil durante o ano. Esse reajuste está se estudando para R$137 mil. É um impacto significativo. É muito importante que esses microempreendedores eles tenham isso reorganizado, porque a gente sabe que está ocorrendo reajustes de preço. Esse empreendedor, às vezes com R$81 mil, ele não consegue evoluir, né, na medida em que, se ele passar por uma microempresa, ele já tem custos e conformidades diferenciadas, onde ele acaba sempre se encolhendo. Então é importante, Silvio, que siga isso, né? A faixa etária, eu até fiz uma colinha aqui, para microempresa hoje está em 360 mil. Ela tende a passar para 847 mil. Faturamento anual. Anual, que é também importante, né? Então, quer dizer, a microempresa está com essa faixa de arrecadação há muito, né, estacionada, né? E a empresa de pequeno porte, passando de 4 milhões e 800 mil reais para 8 milhões e 700 mil. Isso é de suma importância, Silvio, porque hoje a gente vê que as empresas estão se desenquadrando do simples
e passando para as categorias, né, de a tributação de lucro real ou lucro presumido. Entretanto, muitas delas elas acabam se engessando, elas não querem crescer para não perder essa condição, né, para não perder essa condição de estar na forma simplificada. Quanto mais tu amplia, mais tu dá margem a eles terem esse crescimento maior. Exatamente, Silvio. E assim, a gente também, o governo também evita que se crie um outro CNPJ para que se façam daqui a pouco um planejamento que não seria o mais adequado, né? Então, aquela empresa, ela permanece naquele ramo sem tentar criar outras artimanhas para poder escapar de uma tributação um pouco mais severa. E como eu digo, talvez nem seja escapar da tributação, mas escapar talvez das conformidades, né? Porque, na verdade, tu sai de um sistema simplificado e entra num sistema mais generalista e onde tu tem muitas obrigações. E é isso que o empresário, às vezes, ele tenta, né, fugir, né? Talvez nem seja da tributação, porque às vezes ele até escolhe pagar um pouquinho mais estando no simples, mas ter aquela simplificação, né, Silvio? Outra novidade que a gente tem aqui, que a gente teria que trazer, que é o acerto com o Leão, né, Silvio? Que termina dia 31 agora, né? O acerto com o Leão termina dia 31, a gente tem poucos dias aí para que o Leão tenha as suas declarações todas na sua base de dados. E, entretanto, Silvio, a gente notou que existe agora um planejamento tributário inusitado. Esse aqui eu acho que tu vai dar razão. O pessoal está freando a entrega das declarações para esperar próximo ao prazo. Por quê, Silvio? O pessoal entende que a restituição do imposto de renda, aqueles que não precisam dela, quanto mais tempo demorar para receber, melhor, porque a rentabilidade que a Receita Federal paga, que é a Selic, ela é muito maior que qualquer investimento que hoje os bancos ofereçam. Ou seja, um planejamento tributário inusitado, né? Então, a gente está vendo que o contribuinte, hoje, ele tá olhando por um prisma de, vou demorar um pouco mais para me receber, né, o meu dinheiro com uma melhor rentabilidade. Está chulhando ali. Está chulhando. Bom, era isso aí, um minuto. A última novidade é que a gente teve aí a prorrogação da ECD, que é a Escrituração Contábil Digital, que passou do dia 31 agora para julho. E nós, contadores, advogados e empreendedores, estamos festejando aí e querendo agradecer a Receita Federal por ter prorrogado essa declaração para nós, que hoje a ECD é antigo balanço, né, a publicação dos balanços. Perfeito. Que beleza. Eu acho que o governo tem que fazer a sua parte também para preservar a economia. Obrigado, Cristiano. Até uma próxima. Muito obrigado, Silvio. Nesse nosso Momento Empresarial. Olá. Em geral, o ambiente empresarial é hostil, cheio de fofocas, traição, ciúme, competição e muita tensão. Nem sempre podemos eliminar tudo isso, mas vejam bem, podemos minimizar esse ambiente criando condições de torná-lo leve, com união e cooperação, ao invés de ser apenas e rigorosamente competitivo. Ser colega apenas não será suficiente. Formar parceria e desembocar numa amizade sincera e compromissada com os objetivos comuns, esse é o caminho. Forças unidas numa mesma direção em busca do melhor resultado. Isso fará a diferença. O mais irá depender de sua disposição de entender o outro, como ele de entender você. Simples assim, tem funcionado nas mais destacadas corporações mundo afora. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Olá a todos, é sempre uma satisfação estar aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Vamos falar essa semana do HELP, a última semana do mês de maio. O HELP é o programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional. E foi um dos destaques, está sendo um dos destaques deste mês de maio, né? Como o projeto original, que nasceu no Congresso Nacional, configurava a renúncia de receita, ele não pôde ser sancionado pelo presidente, cujo veto foi derrubado pelos deputados, sendo então posto em prática pelo Executivo Federal. A renúncia de receita também ocasionou que a PGFN, através de seus técnicos, tiveram que encontrar saídas para compensar a perda de arrecadação por parte do governo, demorando então mais 30 dias para ele poder ser regulamentado. No final da história, em abril, ele acabou sendo prorrogado, né, e termina agora em 31 de maio, com uma ampla expectativa, né, de aderência aos microempreendedores que foram impactados pela crise econômica mundial, ocasionada, logicamente, pela Covid-19, que todos sabemos, né? Quem acessa a internet descobre facilmente os caminhos para adesão e os descontos estão escalonados conforme a redução de faturamentos, que eu achei bastante inteligente. Que pode chegar, então, nos setores mais impactados, uma redução de até 90% de juro e multa e 100% dos honorários advocatícios. Vale a pena a adesão, dá tempo ainda, que é uma forma, que foi a forma encontrada pelo poder público de auxiliar as empresas a retomarem o desenvolvimento, gerar emprego e proporcionar, então, o equilíbrio social. Uma boa semana a todos. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos conversar com o Dr. Gustavo Bernardi, que está aqui semanalmente trazendo para nós novidades, principalmente na área do mercado imobiliário, né? Que é o mercado imobiliário, nós estamos vendo em Porto Alegre agora, Porto Alegre está mudando, né, o seu perfil, está avançando, está criando novos espaços públicos, recuperando espaços públicos, e isso mexe muito, naturalmente, com o mercado imobiliário. Dr. Bernardi, obrigado pela tua presença uma vez mais. Alguma novidade nessa área aí? Bem, na verdade, Silvio, a novidade que eu estou trazendo aqui não se restringe a Porto Alegre. Tu sabe, Silvio, que durante muito tempo, né, nós, advogados, nos víamos frente a um problema. Silvio vendia para mim um imóvel, fazia só o contrato de promessa de compra e venda, mas eu não escriturava esse imóvel no meu nome, não botava esse imóvel no meu nome. E eu deixava este imóvel em nome do Silvio. E por alguma razão, eu passava a ter dívidas tributárias com relação a esse imóvel. IPTU, taxa de coleta de lixo, etc, etc. O Silvio, né, é quem vai lá para o cadastro da prefeitura e fica devedor da prefeitura. E acaba recebendo esta execução. Então, o vendedor vendeu o imóvel, o comprador não botou o imóvel no nome dele e o vendedor fica recebendo as execuções. E hoje essas execuções, Silvio, tu vai para o cadastro de inadimplentes, Serasa, SPC, Sisbacen, tu sofre penhoras na tua conta corrente, ou seja, são ações muito drásticas. Durante muito tempo, nós não encontrávamos uma solução para isso, porque a solução que existe, que se chama ação de adjudicação compulsória, é para o inverso disso, é para obrigar o vendedor a me entregar a propriedade do imóvel. Pois bem, agora no dia 28 de março, o nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul julgou o primeiro recurso de apelação favoravelmente ao vendedor, obrigando com que a prefeitura, então, riscasse dos seus cadastros o nome do proprietário matricular do imóvel, tirando o nome do vendedor dos seus registros, obrigando a prefeitura a passar aquela dívida para o comprador e com uma decisão, uma modulação muito interessante, com um efeito que a gente chama de ex-tunc, ou seja, ele volta para trás. Desde o momento da venda lá. Desde o momento da venda. É a primeira decisão a nível recursal que cria uma solução para aqueles casos onde o vendedor não consegue obrigar o comprador a colocar o imóvel em seu nome e que está sofrendo a execução por conta de dívidas deste imóvel que já não é mais seu. Chama-se ação de adjudicação compulsória inversa. Uma decisão muito moderna, uma decisão recentíssima, agora do dia 28 de março. É revolucionária nesse meio. É revolucionária. É claro que nós já tínhamos tido decisões de primeiro grau nesse sentido, mas é a primeira decisão que faz com que
os efeitos dessa decisão retroajam à data da transação imobiliária. Ou seja, o vendedor de imóvel, aquele que é proprietário matricular do imóvel, não tem mais a dívida em seu nome. A prefeitura é obrigada a transcrever aquela dívida que estava no CPF do vendedor para o CPF do comprador. Uma decisão muito importante, vamos ver se os tribunais superiores vão manter ela, vamos ver se a prefeitura vai acatar essa decisão também, mas cria uma solução jurídica, né? Na verdade, reconhece uma solução jurídica que os advogados foram criando, cria jurisprudência sobre essa solução jurídica, favoravelmente àquela pessoa que está sofrendo os efeitos da dívida de outra pessoa, né? E traz digamos assim, uma solução para um problema que até então não tinha solução, né? Nós nos deparávamos tentando solucionar isso com ações de obrigação de fazer, tentando solucionar isso de outras formas, né? Que eram muito mais difíceis, muito mais demoradas e que não tinham este efeito de retroagir a circunstância lá para a data em que foi feita a transação. É importantíssimo. As pessoas pensam que não há novidade no direito, que o direito é uma coisa muito... É muito dinâmica hoje. Claro, isso demonstra a compreensão não mais apenas do direito. Isso demonstra que o julgador, né, que aquele que está lá decidindo, passa a ter uma compreensão econômica dos efeitos dos negócios jurídicos. Econômica e social também, né? Então, aí é onde eu vou chegar. Então, tendo essa compreensão, ele passa a atingir lá também o apaziguamento das questões sociais. É verdade. Né? É uma modernidade, é uma demonstração de ampliação de compreensão do mundo jurídico e é muito interessante porque é mais uma vez aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado muito arrojado nas suas decisões judiciais, Silvio. Nós temos um processo ineditivo em várias áreas, né? Na área do direito, na área da medicina, né? E realmente o Rio Grande do Sul, nesse aspecto, ele lidera, do ponto de vista nacional, essas coisas, né? Esses processos sociais todos, né? Que realmente partem aqui do Rio Grande do Sul e depois acabam se estendendo para todo o Brasil. Isso aí toca muito naquilo que nós chamamos popularmente de contratos de gaveta, não é isso? Exatamente. O cara vende, o comprador não passa por nome dele e dá esse rolo todo. Exatamente. Eu gosto sempre de lembrar aquilo que a gente fala aqui seguido. Vender um imóvel não é apenas assinar aquilo que a gente lê lá como promessa de compra e venda, arras. Vender um imóvel significa fazer a escritura e pegar essa escritura e levar a registro lá no registro imobiliário, ou seja, tirar o seu nome da matrícula do imóvel e passar o comprador para dentro dessa matrícula. Isto é vender um imóvel. Eu sei que tem muitas questões que estão sendo dirigidas a ti, Bernardo, poderia responder algumas, né? Eu tenho certeza que muitas considerações, muitas perguntas, muitos questionamentos chegam para ti. Sim, nós fizemos aqui um programa em que nós falávamos sobre declaração de transações imobiliárias. Surgiu muita dúvida acerca de como declarar a aquisição de um imóvel no ano de 2021, porque agora há campos específicos, né? Eu vou dar uma dica rápida aqui. A declaração de aquisição de imóvel no ano de 2021 tem um campo específico dentro da nossa declaração de imposto de renda. Você identifica lá se é casa, apartamento ou terreno, identifica lá o CPF ou CNPJ daquela pessoa que transacionou com você e o valor que você transacionou. E qual é as dúvidas que surgem? Sim, mas muitas vezes você está comprando um imóvel, né, quase sempre de uma construtora, e você banca o corretor de imóvel, você banca os tributos da transação, você banca os emolumentos da transação. A orientação que eu dou é que essas despesas que são correlacionadas à aquisição do imóvel devem ser somadas ao valor pago pelo imóvel. Muito importante que você coloque no valor de aquisição do imóvel o maior valor possível, porque quando você for transacionar, vender esse imóvel depois lá na frente, você vai pagar ganho de capital sobre a diferença entre o valor que você comprou e a diferença entre o valor que você vendeu. Uma coisa importante também para que as pessoas não caiam na malha fina, nem quem comprou, nem quem vendeu, é organizarem esta declaração, né? Combinarem essa declaração. Silvio, não adianta tu me dizer que tu me vendeu um imóvel por 1 milhão e eu colocar na minha declaração que eu te paguei 200 mil. Né? Quando tu declarar que vendeu para mim por 1 milhão e eu declarar que comprei de ti por 200 mil, nós dois vamos cair na malha fina. Então, é importante que você tenha este cuidado, tá ok? Essa é a minha dica para hoje. Cuidado, na verdade, assim, é falar a verdade, né? Falar a verdade, mas combinar a verdade combinar também. A verdade, ambos falar a verdade, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas, por diversas razões, não querem declarar
o que receberam ou não querem declarar o que pagaram, mas não se combinam. Então, o que eu estou dizendo é que... Não combinam com a Receita. Não combinam com a Receita. E é importante entender que hoje os mecanismos que a Receita tem, né? Existe uma declaração chamada de MOB, que é uma declaração que o próprio registrador imobiliário encaminha à Receita. A própria transação imobiliária, hoje você não tem mais como fazer transação imobiliária sem pagar através de banco, né? Isso tudo, a Receita tem essas informações. Então é importante você organizar bem isso e, só lembrando, hein, é agora dia 31 de maio a declaração e não vai haver prorrogação. Já teve, né, prorrogação. Bernardo, obrigado pela tua presença uma vez mais, trazendo esses esclarecimentos e, claro, suscitando muitas dúvidas, porque a pessoa, mesmo com tudo o esclarecimento, né, cada pessoa tem a sua peculiaridade, tem as suas particularidades. Sim. E, naturalmente, aí o doutor Bernardo está para esclarecer isso. Obrigado e até a próxima semana. Eu que agradeço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, o professor Saul Sastre, nosso comentarista, nosso entrevistado, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil está recebendo um evento de marca internacional. Sim, a Soul Summit, né? Foi bastante interessante. Eu, como consultor, eu sempre trago a ideia que existem as empresas do século XX e as empresas do século XXI. Muitas vezes chega lá, lá na PS Capital uma empresa do século XX. O que é uma empresa do século XX? Uma empresa que não inova, que não faz nada diferente. Uma empresa conservadora, digamos, né? Não, nem é. No sentido assim de estar parada, um pouco mais estabilizada e tal. Eu vejo, ao contrário, até muitas vezes eu fico pensando nesse conceito. Eu acho que a empresa conservadora é aquela que inova, que busca novidades e tudo mais. E as empresas que mais assim correm risco são as que não inovam. Então, uma mudança de conceito, né? Hoje em dia, tu não inovar, tu não buscar novidades, é ser muito conservador nesse sentido, é ser muito ousado, porque a empresa não sobrevive numa situação no mercado hoje que não estiver linkado o seu negócio com possibilidades de ampliar fronteiras, de trazer pessoas de fora. Por exemplo, por que é que não se pode contratar um colaborador de São Paulo, do Rio de Janeiro, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, ou mesmo da Europa, para trabalhar na nossa empresa? Hoje é tudo remoto. Então, isso é uma forma de trazer uma cultura diferente, de tu promover uma visão diferente para o teu negócio, né? E numa visão plural, tu consegue avançar muito mais nesse nosso mercado global. Professor, esse evento, que é um evento de marca internacional, de marca mundial, ele, na verdade, também está recuperando aquilo que nós tínhamos perdido durante a pandemia, ou seja, os eventos presenciais, né? Hoje temos aí, eu vi um dado outro dia de uma empresa de organização de eventos, de palestras, que 80% das palestras durante a pandemia eram online, era à distância, né? Mas que hoje está se recuperando isso e poderá chegar, assim, no máximo 30% os online. Ou seja, o evento presencial é muito mais, aproxima mais as pessoas, aproxima mais a empresa do mercado e tal. Eu acho que é melhor isso também, né? Depende, né, Silvio? Porque essas questões, no nosso escritório lá, a gente faz muito pouca reunião que não seja virtual. Mas uma reunião virtual, tu resolve, tu faz 3, 4 numa manhã, mais 3, 4 à tarde. Se for presencial, tu faz 1 ou 2. O que está acontecendo, posso falar do ambiente acadêmico também. Algumas matérias mais assim práticas estão sendo dadas presencialmente,
outras matérias mais genéricas, mais teóricas, estão sendo dados em ensino à distância. E agora existe a aula síncrona, que é aquela aula que tu recebe a informação na hora e ainda tu consegue assistir depois, porque é uma aula que fica gravada, porque essa aula é através do computador. Então, são essas 3 modalidades de que as universidades estão utilizando para dar suas aulas. Então, assim, nunca mais vai voltar ao que era, a gente sempre fala sobre isso, né? Questões assim, até para se questionar grandes estruturas educacionais que existem hoje, grandes estruturas empresariais, começam a perder o sentido. Porque hoje, os nossos escritórios, por exemplo, viraram coworks, que os colaboradores vêm em horários que a gente combina, e aí eles aparecem lá, fazem as reuniões, vão embora e produzem de casa. Então, isso é um novo paradigma, né, que ficou herança boa de uma situação muito ruim que foi a pandemia. Como é que está assim, a perspectiva para até o final do ano? Nós estamos aí no primeiro semestre de 2022 e até o final do ano, na questão da tua empresa, por exemplo, assim, que essa parceria que tu tem com o mundo empresarial. Olha, se falando em termos de Brasil, a gente atua no Brasil todo, certo? A gente até tem feito algumas webinars com o pessoal mais lá do Norte, do Nordeste e tal. O Brasil está numa ressaca decorrente da pandemia muito grande, ainda agravada pela questão da guerra. Os negócios eles ainda não prosperaram, na minha opinião, como deveriam prosperar. Então, as empresas estão fazendo de tudo para sobreviver. E, nesse momento, é fundamental o auxílio do governo, como, por exemplo, agora veio o HELP do governo federal para renegociar as dívidas do Simples Nacional. Isso foi uma grande sacada. E é muito interessante porque tem um escalonamento lá da PGFN que as empresas mais prejudicadas vão ter mais benefícios de desconto de multa, juro e inclusive 100% dos honorários advocatícios que vão ser cortados para essas empresas que tiveram uma redução, comprovadamente, logicamente, de faturamento. Então, é uma das medidas, mas eventos como esse do Summit aqui em Porto Alegre também porque faz o empreendedor despertar para novas tecnologias, para ver o que eu posso fazer de diferente no meu negócio, para que eu possa, então, atingir um novo mercado e continuar crescendo. Aquela frase que eu sempre falo, do Goldsmith, né? O que nos trouxe aqui não vai levar adiante. Né? E esse é o momento que o empresário brasileiro e até do mundo, ele está enfrentando. Então, a inovação, e aí o governo foi muito feliz, tanto com o HELP, quanto o governo do Estado aqui em participar da colaboração da organização desse Summit, para poder se disseminar isso, injetar isso na cabeça do empresariado. E a gente observa já que na economia já existe uma certa recuperação, não aos níveis anteriores, alguns setores a níveis até superiores à anterior à pandemia, mas exatamente pelas medidas que o governo tem tomado. Não só o governo federal, né, mas até no bojo de toda essa questão do governo federal, os governos dos estados e dos municípios. Então, a retomada da economia começa também com o governo vendo, né, e sentindo exatamente o que aconteceu de realidade, na prática, às empresas durante a pandemia. O governo tem que ser um facilitador, não um dificultador, né? E isso é uma mudança cultural, é um paradigma diferente que começa em uma empresa pública ou privada, mas a privada demora 7 anos para migrar de cultura, né? E uma empresa pública um pouco mais, às vezes uma década. Mas começa a trazer essa informação para a cabeça do servidor público, para a cabeça do gestor, para a cabeça do político, que ele tem que facilitar para quê? E eu falo com muita ética, com muita propriedade nisso, mas que ele tem que facilitar para que as empresas possam, então, se desenvolver. Existe um jargão, até então, no meio empresarial, o governo não atrapalhando já está bom. Isso é um horror, né, Silvio? Porque o governo tem que ajudar o empresário a se desenvolver, porque é através do empresário, do empreendedor, que nasce toda a riqueza do país, que é a grande mola. Isso o Schumpeter já falava lá no século passado, né? Que acaba sendo a grande mola propulsora de todo o desenvolvimento de uma nação. E essa história de que empresário suga o trabalhador, tudo mais, isso é um discurso ultrapassado do século passado. Uma coisa ideológica, exato, né? Que não se aplica para os novos tempos. E a Summit está aí para comprovar tudo isso. A tua expectativa, então, é que tenhamos um bom ano até o final desse ano de 2022? Silvio, o bom ano é a gente que faz, né? Através do... A gente constrói, né? A gente constrói, exatamente. Então, para algumas empresas não vai ser um ano bom, para uma parte vai ser um ano médio, para outras vai ser um ano excelente,
a partir daquilo que ele acredita e aquilo que ele direciona. Muitas vezes na sala de aula eu perguntava para meus alunos até onde cresce uma empresa e ficava, pô, mas até onde é que pode crescer uma empresa? Cresce até a capacidade de desenvolvimento do dono, ou do gestor, ou da equipe que está lá. Então é isso. Quanto mais desenvolvido o empreendedor, quanto mais ele buscar informações, quanto mais ele abrir a cabeça, mais a empresa dele vai se desenvolver. Quem determina o limite é o próprio dono. De tudo, né? Gestor, né? Claro. De tudo, tanto da empresa quanto da própria vida. É verdade, E tem que ter muita sabedoria. E o que é sabedoria? É saber viver, é saber fazer a gestão, é trazer, né, o prazer de empreender, de realizar para o seu negócio, mesmo diante de tantas agruras que nos são imputadas aí no dia a dia. Inclusive participando de eventos como este, né, que está acontecendo em Porto Alegre, porque esses eventos abrem muito a cabeça das pessoas, né, novas tecnologias, inovações que estão acontecendo fora daqui, inclusive em países mais desenvolvidos. Isso é importante, né, esse tipo de comparação. Eu não sei se tem ingressos ainda. Né, porque, não, acho que não tem mais. Porque estava muito lotado, assim, a Summit. A demanda. Mas tem, assim... como assistir depois algumas palestras pela internet e tal. É interessante buscar para quem não foi, é interessante buscar essas informações. Professor, obrigado pela sua presença, uma boa semana. Muito obrigado por estar aqui e uma boa semana para nós. Tá bom, professor Saulo Sastre, muito obrigado pela sua presença aqui. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, com muito prazer, muita honra, estou recebendo aqui o nosso consultor, Antônio Carlos Nazi. O Nazi só não tem vindo mais, a pessoa me pergunta porque ele viaja muito, é consultor e tal, tem muitas viagens pela América e tal, né? Nazi, muito obrigado pela tua presença aqui, a gente fica muito honrado porque eu sei que a tua agenda não é fácil. Que pega esse período de janeiro, abril para nós é complicado, né? Porque tem os encerramentos de balanço, tem as assembleias gerais, tem reunião de conselho agora, né? E tal. E voltou a questão presencial agora, né? Mais virtual. Lógico, tem muita reunião virtual ainda, né? Eu hoje, até à tarde, vou participar de uma reunião de conselho, também vai ser virtual. Mas voltou muito presencial, né? E então, viagens, né? Pelo Brasil todo aí. Nós atendemos 10 estados aqui no Brasil. Puxa vida, que maravilha. Então, já não é de hoje, né, meu? Essa é a tua história toda, né? Sim. Mas me diz uma coisa, a economia começa a dar os sinais, né? Hoje tivemos agora um aumento da taxa de juros e tal, nos Estados Unidos também. Como é que tu está vendo a macroeconomia? Eu acho que ainda nós vamos levar algum tempo para fazer uma recuperação da economia e crescer. Eu acho que o crescimento para esse ano vai ficar aí nesses 2%, que estão estimando, 2,5% e tal. Acho até que vai ser bom se chegar nisso aí. Mas nós ainda estamos patinando muito, né? A própria economia mundial está muito complicada, né? E a inflação em todo, né? Os Estados Unidos nunca teve uma inflação de 8,5% há mais de 40 anos, né? E nós aqui estamos voltando a ter esse processo da inflação, que é uma questão de demanda e vamos continuar com essa situação. Então, eu acredito que a economia vai realmente reagir lá por
2024, 2025, aí que nós vamos ter um crescimento mais sustentável, porque enquanto nós não tivermos uma reforma tributária, nós não vamos desonerar, né, as empresas. Isso é um fator. Segundo, nós estamos com uma dívida interna, já falei isso aqui várias vezes, e com uma taxa de juros de 2,75, né, para uma dívida interna de mais de 5 trilhões, é fácil fazer o cálculo, né? E se nós estivéssemos ainda apurando superávites primários, né, nós vamos para o ano que vem com 63 bilhões de déficit, né, primário. Então, nós não conseguimos nem pagar o juro, né? Você faz um cálculo aí de 12%, não é? Sobre quase 5 bilhões, você tem uma taxa de juro que faz com que a dívida interna aumente 600 bilhões por ano, né? Nós vamos bater nos 6 trilhões, né, de quase dívida o interna. PIB brasileiro, né? Quase o PIB brasileiro. Muitos economistas acham que isso aí ainda é uma relação ainda que dá para administrar, até que vai chegar num ponto em que o investidor, o comprador do título do Tesouro brasileiro não vai querer mais confiar nessa economia. Então, essas são as dificuldades que a gente vê. Tivemos o azar esse ano da safra agrícola ser um horror. Aqui no Rio Grande do Sul, e Santa Catarina especialmente, no Paraná foi parte assim ou não. Eu estava em Goiás semana passada e lá o pessoal colheu normal, né? Soja na faixa de 80 sacos por hectare e tal, que é um nível bom. Então, a agricultura lá para cima ela não sofreu muito, né? Mas aqui no sul foi muito violento, né? O milho praticamente foi 100% de perda e o soja ficou aí nos 50%. Então, eu vejo com esse lado. E estamos num ano político, né? Aí a gente está vendo toda essa bipolarização, né, de Lula, de Bolsonaro e tal, e acho que vai ficar nisso aí mesmo. Eu não acredito em terceira via. O Bivar já está se candidatando a presidente pela União Brasil, né? Então não vai surgir. PSDB, eles não se entendem entre eles, muito cacique, pouco índio, né? Então os próprios caciques lá eles não se entendem. O MDB está esfacelado, porque o Renan Calheiros quer apoiar o Lula e os outros querem apoiar a Simone Tebet. Então, a perspectiva, eu acho que vai ficar entre os dois, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Eu, circunstancialmente, nem vou estar no dia da eleição aqui. Tenho uma reunião na Argentina e lá em Buenos Aires e vou ter que ficar por lá. Essa questão da terceira via, eu sempre imagino assim, claro, nós não somos especialistas na área de política, mas para mim essa terceira via é uma divagação, porque terceira via que é o pessoal que foi rejeitado dos partidos de esquerda, que vão constituir uma coisa para confrontar o Bolsonaro, porque a terceira via é o Lula e a terceira via contra o Bolsonaro. Na verdade, sim, é o conservadorismo contra a esquerda. Exatamente. Por isso que não tem. E eles não se entendem, né? Não se entendem. E não tem candidato de expressão. Quem é que conhece o seu Bivar? Ninguém. Quem é que conhece a Simone Tebet? Agora está aparecendo aí, apareceu naquela CPI. Mas já foi queimada também. Mas já está fora de condições de participar. Incrível. Então, o nosso governador, aí, ex-governador, tentou, etc. Tal. O Dória não tem chance nenhuma, ele tem uma rejeição violenta. Então, eu não creio que vai acontecer terceira via, não. Ou, se acontecer, né, o Bivar vai ser candidato. Mas não tem chance absolutamente nenhuma, né? O que tu me diz da South Summit que aconteceu essa semana passada aqui em Porto Alegre, esse evento de inovação e tal, porque é uma coisa importante, né? E, sobretudo, vindo para Porto Alegre, um evento mundial, né, o Nazi? Eu acho que foi um acerto muito grande do Sebastião Melo em buscar, trazer o evento para Porto Alegre. Foi lá na Espanha, né? Ele, o governador também, Leite, e trouxeram para cá. E está sendo, foi sucesso o evento, né? E eu vi entrevista de alguns estrangeiros, né? Estão encantados com Porto Alegre, né? Estão esperando o pôr do sol, né? É verdade, Estão esperando o pôr do sol. Aliás, tu falou que estão encantados com Porto Alegre, na verdade, assim, tu é de Porto Alegre, né, Nath? Sim, sou de Porto Alegre. Então, nós observamos, eu sou de Uruguaiana, então já estou aqui há muitos anos, há quase 50 anos, mais de 50 anos,
Mas, na verdade, assim, Porto Alegre está se habilitando a ser uma capital também de atração turística, né? Porque isso é bom para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Até para a região da Serra, eu sempre digo assim, ó, porque para vender o Rio Grande do Sul agora, tu não vai vender só a Serra, tu vai vender também a capital. Né? Então, isso agrega no valor do turismo. Isso é bom para todas as regiões. Eu vejo ali no Taimbezinho, por exemplo, eu já fui algumas vezes lá, né? Eu peguei dias com neblina, outros sem neblina, tem uma visão fantástica, né? Mesmo descendo ali pela estrada ali, na Rota do Sol, quando tu pega de baixo para cima, também é maravilhoso. Aquilo ali vai ser o o Gramado 2. Né? Aquilo ali, a hora que asfaltar e criar um polo aí de hotelaria e melhorar lá o acesso e tudo mais, aquilo ali vai ser um polo de turismo fantástico. Eu acho que vai ser o Gramado 2 ali, né? E os eventos empresariais? Tu participa de alguns eventos empresariais, né? Normalmente, né? Como é que estão retomando tudo normal? Estão retomando. O exemplo foi esse daí do da South Summit, né? Então, nós tivemos aqui na nossa classe contábil, nós fizemos um evento lá na PUC, presencial e também foi híbrido, né? Mas tinham 700 pessoas, porque era o limite lá do Salão de Atos da PUC para ter a separação e tal. E foi um sucesso, né? Foi a Convenção de Contabilidade aqui do Rio Grande do Sul e a Conferência Interamericana de Contabilidade. Então, um evento que ao todo teve participação de mais de 3 mil pessoas. Então, eu vejo que os eventos estão, e os próprios eventos, shows e tudo mais, né? Estão voltando ao normal, as festas estão voltando ao normal. A vida está voltando ao normal. Exatamente. Embora eu diga assim, ó, eu não peguei Covid, graças a Deus, e trabalhei todo o tempo. Eu não parei. Eu não parei um dia, um outro dia que fui à praia e tal, que a esposa estava lá, mas não parei. Aproveitando essa questão da contabilidade, o dia do contador de contabilidade era foi agora há pouco 25 tempo. de abril. 25 de abril, né? O contador em setembro. Contador em setembro. Dia da contabilidade. Contabilidade é 25 de abril. Foi 25 de abril. A contabilidade, sobre isso que eu queria falar contigo, a contabilidade mudou muito porque, na verdade, todas as profissões, elas foram afetadas de uma forma ou de outra, mais intensamente umas que outras, né? Com relação a Covid e tal, essa pandemia toda desde 2020. Está tudo retomando, a contabilidade também, e ela mudou do ponto de vista de conteúdo, de forma de fazer a contabilidade? Sim. Eu digo assim, ó, nós em 19, vou contar um pouco da nossa experiência, nós começamos a implantar com os clientes uma auditoria através de acesso à distância, ou seja, eliminar um pouco despesa de viagem para o cliente e tal. E houve uma certa resistência do pessoal. Alguns toparam e outros não. Mas então a gente começou a aumentar o número de acessos e fazer do escritório, de casa, se fazer o trabalho da auditoria. Lógico, tem muita coisa que você tem que fazer presencial. Mas quando veio a pandemia, o próprio cliente disse, não vem que eu está todo mundo em casa e tal. E houve então uma modificação substancial, né, no trabalho nosso com o cliente, em fazendo à distância, o cliente trabalhando à distância e funcionou muito bem. As reuniões também foram à distância e todo mundo se entendeu e as coisas foram natural. E isso veio para ficar. E vai continuar, não é? E várias atividades, tenho falado com amigos meus, advogados, do escritório de advocacia, com a justiça trabalhando também, né, em home office, fez com que os advogados também trabalhassem em casa, né? E aconteceu conosco, com outras profissões, na área da publicidade, aconteceu muito isso, né? Eu tenho um filho que mora em São Paulo e trabalha numa grande firma de publicidade e tinham 4 andares na sede, né? Hoje tem 2, né? E com tendência de diminuir. De redução. Então, muitas empresas mesmo de auditoria, de consultoria, também reduziram bastante os espaços físicos, porque as pessoas se acostumaram a trabalhar em casa. Eu tenho pessoas que estão... A minha contadora lá está trabalhando em casa. Não vai ao escritório uma vez por semana. Então, vai se mudar. Né? Isso veio para ficar, né? E depois a própria tecnologia, né? Aumentou muito. Nós, hoje eu digo, esses dias eu estava conversando com uns colegas das Big Four aí, e está dizendo, nós viramos firmas de tecnologia, não somos mais firmas de auditoria, nós somos firmas de
tecnologia, não é? Porque todo o trabalho é feito na base da tecnologia. E aí, com a implantação da auditoria analítica, que possibilita você entrar em todo o banco de dados do cliente e auditar 100%. Você pode eliminar a amostragem, se quiser. Pode fazer a amostragem se você quiser sobre todo o banco de dados. A tecnologia que nos propiciou isso. Né? Então, eu tenho dito, olha, nós temos que repensar um pouco a estrutura e a forma de atuar das empresas de auditoria, que hoje só contador pode ser sócio. E daqui a pouco vamos ter que abrir para outros profissionais de tecnologia, porque a empresa virou uma empresa de tecnologia. Com certeza. Tá? Com as práticas de auditorias internacionais, que se adotou no Brasil desde 2009, mas outros já vinham se adotando, a gente também já vinha adotando práticas internacionais antes, mas nós vamos ter aí ainda uma evolução muito grande no trabalho profissional, né? Perfeito. Contador. Aliás, eu tenho muitos... Não diz que o contador vai desaparecer nada, cada vez tem mais trabalho. Vai se transformar, essa coisa vai se transformando, né? Isso é transformação. Porque, na verdade, assim, embora economista, jornalista economista, mas como relação à economia, eu sempre tive muito contato com a contabilidade, até porque nós temos, na economia, temos cadeira de contabilidade, aprendemos muito e tal. Mas eu vejo, assim, que em todas as profissões, as mulheres hoje, elas estão... pontificando, né? Quer dizer, as mulheres hoje são advogadas, a maioria é mulher, a medicina, enfim, várias profissões. Na contabilidade também acontece isso. Aconteceu, hoje, se você pegar o número de profissionais inscritos nos conselhos regionais, né, o Conselho Federal tem uma previsão que este ano as mulheres já passam a ser maioria dos profissionais da contabilidade. No meu tempo, quando eu me formei, nós tínhamos 3 mulheres, as primeiras 3 mulheres formadas em contábeis na PUC. Né? Antes só tinha homem formado. Né? E ali começou o desenvolvimento. Um dia eu fui fazer uma palestra na PUC, achei que estava na filosofia, só tinha mulher dentro da aula. Né? É verdade. Ou no colégio normal, né? Que lembra do normal, né? E tal. Mas na economia também era assim. Quando eu comecei meu curso de economia, lá no começo da década de 70, na Unicinos, era assim, quer dizer, na minha primeira turma de economia, nós chamava Ciências Econômicas, né? Ciências Econômicas não tinha uma mulher. Elas começaram a aparecer depois do 3º, 4º ano que eu veio de outros lugares e tal, 2, 3 e tal. Hoje, também na economia, as mulheres estão praticamente metade, né? Quer dizer, então... Que bom, né? Esse é um fenômeno, equilíbrio interessante. Fenômeno mundial, né? Eu me lembro, muitos anos na nossa empresa, na área de auditoria, nós não tínhamos nenhuma mulher. A auditoria era uma coisa tipicamente masculina. Masculina, né? Então, depois começou justamente a gente fazer os convênios com as universidades, para pegar o pessoal do último ano, especialmente. Aí começamos a ter que admitir mulher, porque elas eram a maioria que se candidatavam à área de auditoria. Então, são mudanças importantes, né? E eu te diria, por fim, assim, eu me preocupo, a gente está falando um pouco de política, esse conflito dos poderes, né? O Supremo, o Alexandre Moraes, o ministro, não vai gostar que eu vou dizer, mas é o pior Supremo que nós tivemos até hoje no Brasil. Não há disparado. Notícia, não há notícia. Doutor Paulo Brossard deve estar se remoendo no túmulo, né? Porque, além da qualificação, a postura ética está complicado, né? Eles são militantes, são militantes hoje, né? Estão complicando a vida do Brasil. Em vez de simplificar, estão complicando. Não é só culpa deles, tudo bem, mas o que eu quero dizer é que, depois que criaram a TV aberta, a TV Justiça, virou um palco de celebridades. Então, aí todo mundo quer aparecer. Nós estamos numa sociedade em que nós precisamos de líderes e não de celebridades. Nós estamos numa sociedade que os caras, o que almejam é celebridade, né? Aparecer de qualquer maneira. Por exemplo, assim, eu não sei, mas eu acho que um cara do Supremo Tribunal, se tu pegar o Supremo americano, né, os caras eles só se apresentam nos autos, ninguém conhece os integrantes da Suprema Corte Americana, raramente se conhece, se sabe, quando alguma causa, né, um caso de maior repercussão, se sabe quem era o juiz. Mas aqui era assim. Era assim também. Aqui era assim. As sessões eram secretas, eram fechadas. Podia lá o advogado que ia defender o seu cliente, né? Mas ninguém sabia como é que funcionava o Supremo. Eu me cresci não sabendo como é que funcionava o Supremo. Sabia as decisões que eram publicadas e tal. E as pessoas, lógico, né?
os ministros, mas você não viu o ministro da entrevista em jornal e televisão. Não, ministro que tem página, tem espaço na internet hoje, né? Elas criam seus próprios canais de televisão, né? Isso que a pior coisa é isso. Eu acho que o Estatuto do Supremo devia proibir essas coisas. Quer dizer, atualizar o Estatuto, proibir. O cara não pode. O cara tem que ser reservado. Quer dizer, hoje nós sabemos que tem ministros, eu chamo que aquilo é uma legião. Quem entende sabe o que quer dizer com legião. O Supremo virou uma legião. Então, os legionários que estão lá, eles estão fazendo política partidária, são militantes políticos. As próprias decisões, e isso eles deixam a bola picando, as próprias decisões deles são parciais. Você vê que eles só um lado, eles só visam condenar um lado e proteger o outro. Então, isso aí é a coisa pior que tem. Tu darias, assim, digamos, uma mudança na forma, no critério de escolhas dos juízes do Supremo e não através do presidente da República? Por mim, deveria ser cargo de carreira. Deveria passar pelo STJ. Um pente fino também, né? Passar pelo Judiciário, ser desembargador, passar para o ministro do STJ e depois ir para o Supremo. Seria o ápice da carreira, né? O ápice da carreira. Para de indicação de presidente, indicar ministro, etc. Tal. É isso que dá o caráter político da coisa. Né? Se nós pegar lá, eu vejo esses legionários do Supremo, eles estão, a maioria deles, que estão dando coisa aí pano para manga, são vinculados a partidos políticos. Eram advogados de partidos políticos. Semana passada saiu no jornal, no noticiário aí, eu não vou dizer o nome do ministro, um ministro, jantando com as cúpulas partidárias, etc. Tal. Não pode, né? Isso é inadmissível, né? Quer dizer, é falta de respeito. E aí eles ficam bravos quando dizem que a população vai para afrontar e querer enquadrar o Supremo. Ora, e exige respeito por isso, mas quem não está se respeitando, a própria instituição em que eles estão inseridos, são os ministros. Então, essa é a questão que conta, né? Lamentavelmente, nós estamos nessa situação, mas esperamos que a gente possa melhorar isso, fazer o Brasil crescer, e isso que a gente quer, né? E vamos chegar lá. Eu acho que tenho certeza que o Brasil é grande, tem uma economia diversificada. Né? A gente andando por esse Brasil, a gente vê o que tempo nós estamos perdendo com discussões inúteis. Né? Podíamos estar muito mais avançados. Mas tu tem uma expectativa boa até o final do ano agora ou não? Porque a questão da inflação parece estar mais ou menos controlada. Eu acho que tá. Eu acho que também tu tem uma situação de falta de recurso, né, para a população. O consumo, né, diminuiu, então foi mais classificado e tudo mais. Então, a tendência é não ter uma pressão forte, né, sobre os preços. Mas eu não vejo perspectiva de crescimento aí de mais de 2% esse ano, e vamos ficar nisso aí também ano que vem, porque não tem consumo, né, Tia? Um automóvel que custava 80 mil no ano passado está custando 130 mil esse ano. O que aconteceu no automóvel? Aumentou o custo do aço, tudo bem. Né? Falta chips, etc. Tal, mas não tem nenhuma justificativa. Né? Se você vai fazer uma compra no supermercado, a mesma compra, eu sou um cara que se me perguntar o que eu gastei em fevereiro de 80 no supermercado, eu sei, tenho anotado. Então eu sei, a minha inflação de alimentação não é 10%. Não é muito mais. Claro. Né? Então, isso toda a população fala, né? O que eu comprava no ano passado, eu estou gastando o dobro agora para comprar a mesma coisa. Então, isso é ruim, né, para o país, para a economia, mas é a realidade que nós estamos vivendo. E tem ainda uma quantidade grande de desempregados. A pandemia criou o trabalho informal, não é? Quer dizer, o número de informais e de não terem nem emprego e tal é grande no país. Nós já tivemos 14% da população economicamente ativa de desempregados e estamos hoje com 11%. Quer dizer, houve uma redução significativa. Está muito alta ainda, né? Mas há uma redução, né? Mas ainda tem isso, são estatísticas que estão aí, especialmente na área da Justiça do Trabalho. Eles têm que... O volume de trabalho informal cresceu assustadoramente. Né? E justamente porque com a pandemia isso aconteceu, né? Mas também há um incentivo para novas empresas, né? Eu vi um dado do IBGE outro dia aí que mais de 2,5 milhões de novas empresas, o empreendedorismo está também sendo fomentado, né?
Isso é importante, né? Os jovens estão tendo essa oportunidade hoje, não só ser empregados, mas empreender. Empreender, e o jovem hoje está buscando uma alternativa, né, com essas startups e tal. Isso. É impressionante, né? Nós estamos desenvolvendo agora na empresa um outro software para auditoria, justamente para agilizar mais o trabalho, mas com uma juventude, né, participando do processo. Espero até junho estar com tudo pronto. E é uma coisa que vai desde da captação do cliente até a emissão do último relatório. Tudo informatizado, tudo. Né? Você participa de muito evento fora de Porto Alegre, fora do Rio Grande do Sul, mas aqui em Porto Alegre, eventos promovidos aqui no estado mesmo. Como é que estão esses eventos? Ainda está devagar, né? Está devagar, né? Está devagar, Está devagar. Porque as empresas estão se recuperando. Então, muitos setores bombaram com o setor aí do vinho, por exemplo, as vinícolas, durante a pandemia, aumentaram significativamente. Eu ajudei bastante nisso. Tu também, né? Eu também. Ajudamos bastante essa recuperação. Então isso ajudou. Mas tu pega a hotelaria agora está voltando ao normal. Nós tivemos clientes que fecharam, com 500 apartamentos fecharam, durante quase 2 anos. Né? Bom, muito obrigado pela tua presença aqui. Então, sucesso, Lazi. Tá bom. O nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana a todos vocês. Um novo encontro na semana que vem. Até lá.